Pais que dizem assim, mas ele tem que aprender, tem que ver os dois lados para ele poder escolher. Querido, ele não tem filtro. Você que é adulto não tem às vezes? Como é que a criança vai ter? Quem vai escolher pelas crianças somos nós. Nós escolhemos por eles. E aí no futuro, essa criança vai poder tomar as próprias decisões. Mas enquanto está ali na nossa casa, somos nós quem decidimos. Eu vi um videozinho esses dias de um menininho dormindo, um chinesinho. Não sei se vocês viram esse vídeo. Ele está dormindo e ele fica bem assim com a mão. Passando, ele estava sonhando e com a mãozinha assim, ó, parecendo que ele estava passando um celular. Existem estudos científicos já que comprovam os malefícios do celular para as crianças até determinada idade. Existem estudos sérios que dizem que as crianças não deveriam ter celular. Para a parte cognitiva mesmo. Até elas não deveriam ser colocadas diante de uma criança até X, não sei se era até 3 anos, enfim, não deveria. Os celulares também eles não devem estar com crianças que não tenham ainda a capacidade da escolha, de entender, de saber as coisas. Eu tenho 2 meninas, uma tem 12, vai fazer 13 agora, a outra tem 10. Nenhuma das duas tem celular. Nenhuma das duas tem celular. Já me perguntaram, pai, quando é que eu vou ter? Quando a gente perceber que vocês têm maturidade para ter. Queridos, eu tenho estudado bastante sobre essa questão e eu vi uma pesquisa sobre a questão da pornografia e os dados são assustadores. Uma criança entra em contato com a pornografia pela primeira vez aos 8 anos de idade. Aos 8 anos de idade. Na média. Você sabe o que é média? A média é quando você faz um cálculo, algumas mais e outras menos. Ou seja, para que você tenha uma média, algumas crianças tiveram contato pela primeira vez antes dos 8 e algumas depois dos 8. E aí você faz o balanço e aí você chega a uma média, 8 anos de idade. Isso é um absurdo, isso é criminoso. Um pai que coloca um celular na mão de um filho sem saber e deixa o menino à vontade. São propagandas que ele clicando vai parar lá. É um que vai, clica aqui, clica ali, vai dar problema. Temos que ter cuidado. Temos que ter cuidado. Então, minha recomendação é que deixe as crianças brincarem em outras coisas. Compra brinquedo para a criança brincar. O negócio é que assim, hoje em dia, vai comprar um brinquedo, videogame. O PlayStation da última geração. O menino está muito ativo, pastor, dá um celular, dá um tablet, aí o menino fica calmo. Na minha época, a gente quebrava tudo, mas não tinha essas coisas. Então a gente ia para o meio da rua, jogava baleado, jogava futebol, brincava de esconde-esconde, de corre-corre, de garrafão, tanta brincadeira que a gente tinha. E aí a gente voltava para casa sujo, suado, já queria dormir daquele jeito. A mãe, não, vai para o banheiro. Mas hoje em dia parece que as crianças elas não saem de dentro de casa. E aí você está tendo um fenômeno que não existia. Criança com depressão. Não existia, a gente nunca tinha ouvido falar nisso. Criança com depressão. E com crise de abstinência. E eu vou contar aqui um negócio para você, que você vê que esse assunto é sério. Lá, num dos nossos colégios no Brasil, os pais mandaram uma garota, adolescentezinha, para a escola. Chegando lá, essa menina era tão viciada no celular dela, que ela, obrigado, excelência, que ela estava o tempo inteiro no celular, de maneira que ela estava com as notas baixas em todas as matérias. A menina não estava tirando nota boa. E aí, quando chegou no meio do ano, a direção da escola ligou para os pais e disse, olha, você enviou sua filha para cá e nós temos um compromisso enquanto escola de ver o crescimento acadêmico de cada aluno. E nós já percebemos que o crescimento da sua filha não está acontecendo por conta das mídias sociais. Ela não sai do celular na hora da aula, na hora do refeitório, na igreja, em tudo quanto é lugar. No colégio interno ela estudava. Ela não presta atenção em nada, é só no celular.
ela não sai desse celular. Então ela não vai passar de ano, a gente está ligando para avisar. O que a gente pode fazer? O pai e a mãe disseram, toma o celular dela. Podemos? Pode, nós estamos dando autorização. A escola foi lá e tomou o celular da menina. Uma semana depois ela tentou o suicídio. Crise. Ela dizia, não faz sentido viver sem o celular. Você já parou para pensar no que é isso? Um adolescente tentar o suicídio. Qual foi o crime bárbaro que você sofreu, minha filha? Que trauma foi tão grande a ponto de você deixar de existir, querer deixar de viver? O que aconteceu para você dizer assim, não dá mais para viver? O celular foi tomado. Tomou meu celular. Eu não tenho mais razão de viver. Então por aí você percebe. Agora, com quantos anos essa menina começou a ter contato com o celular? Então, há uma limitação. Por exemplo, a minha esposa, nós trabalhamos em casa e tem um período, por exemplo, para elas podem assistir algum desenho bíblico ou alguma coisa que seja educativa. Elas não assistem, lá em casa não tem esses, eu não sei nem os nomes dos desenhos de hoje, só lembro da época quando eu era criança, mas ela não vê nenhum desses desenhos. Minha filha nunca viu Frozen, gente. Ela sabe o que é a Frozen por causa que a criança amiga dela vai para a escola e leva uma mochila e diz para ela, mas nunca assistiram Frozen, nunca assistiram, qual é o desenho daí que vocês conhecem? Esses de Barbie, dessas coisas, nunca assistiu, ela não sabe o que é. A gente nunca permitiu que a mente dela fosse contaminada com essas coisas. Ah, vocês são radicais. Podemos ser, mas a gente está preservando a mente delas para ser usada para as coisas de Deus. Se um dia elas crescerem e quiserem desviar do caminho, não foi por falta de aconselhamento pastoral do pai e da mãe que estavam ali tentando ajudar. Então, a nossa função enquanto pais é proteger os nossos filhos, blindar os nossos filhos das coisas más. Tem pais que dizem assim, mas ele tem que aprender, tem que ver os dois lados para ele poder escolher. Querido, ele não tem filtro. Você que é adulto não tem às vezes? Como é que a criança vai ter? Quem vai escolher pelas crianças somos nós. Nós escolhemos por eles. E aí no futuro, essa criança vai poder tomar as próprias decisões. Mas enquanto está ali na nossa casa, somos nós quem decidimos.